Bem-vindo ao programa O Seu Dinheiro. Hoje vamos falar sobre análise fundamental. Isto porque quem investe no mercado de capitais não tem de ser economista, especialista em finanças ou conhecer muito bem como é que se analisam as empresas. Por isso, pega nos relatórios dos analistas financeiros e por aí consegue decidir qual a ação ou ações que deve comprar. Existe uma corrente que defende que a análise fundamental é a mais indicada para se conseguir comprar uma boa ação e há quem diga que é a análise técnica. Hoje vamos falar de análise fundamental. A análise fundamental procura essencialmente avaliar a saúde financeira de uma empresa, projetar resultados futuros e projetar o preço justo para as suas ações. Para isso, os analistas levam em consideração os chamados fundamentais da empresa, isto é, fatores macro e microeconómicos que vão influenciar o seu desempenho, permitindo fazer projeções entre 5 e 10 anos. No final, o que pretendem é encontrar o preço justo. Sendo que o preço de uma ação é uma média de expectativas entre compradores e vendedores. A cotação é um dado de mercado e o preço justo da ação é, no fundo, uma avaliação individual. A ideia que está por trás da análise fundamental é encontrar o preço intrínseco de um determinado bem ou de uma ação, aquele valor de equilíbrio de longo prazo. Portanto, com base nesse valor de equilíbrio, depois podemos determinar se o preço atual está abaixo ou acima desse valor de equilíbrio. Outras variáveis, por exemplo, interessantes na análise fundamental e que nós habitualmente vemos no dia-a-dia é o valor, por exemplo, das vendas, previsão das vendas, o valor da estrutura de capital de uma empresa, a relação da dívida face aos capitais próprios, a política de dividendos. A empresa paga dividendos, não paga dividendos, vai deixar de pagar dividendos. Portanto, o nível de alavancagem da empresa, se a empresa está muito alavancada, se não está alavancada, isto é tudo uma análise específica e aprofundada do que realmente é o valor de uma determinada empresa. Depois, poderemos, por exemplo, falar em abordagens diferentes da análise fundamental. E eu diria que dividiria estas duas abordagens em duas distintas. Uma delas é mais sistemática e, no fundo, o que nós fazemos, ou os analistas fazem, é encontrar ou desenvolver modelos próprios ou encontrar modelos complexos, portanto, modelos que, no fundo, permitem, entre outras coisas, determinar o valor de uma determinada empresa. Na análise fundamental, o principal indicador que baliza o preço das ações é o preço/lucro. Isto indica ao acionista o tempo de retorno do seu investimento, isto é, o número de anos necessário para que lucre com a sua aplicação. Se quisermos brincar um bocadinho com este tema, podemos dizer que o olhar do analista, neste caso o seu olho direito, por exemplo, estaria focado em dados como a inflação, o câmbio, as taxas de juros e o produto interno bruto. Já o olho esquerdo observa as características do setor em que a empresa atua, concorrentes e resultados da companhia, caso dos balanços, dividendos, lucro, governança, entre outros dados. E como é que todos estes dados impactam no preço das ações e na futura rentabilidade das mesmas? Pois é através destes dados que o analista consegue determinar aquilo que se diz ser um preço justo, dizendo se a ação está barata ou cara no mercado. Na posse das demonstrações financeiras, os analistas podem ver a saúde de uma empresa, por exemplo, comparando um ano com outro, vendo a evolução das contas ou comparando demonstrações de empresas distintas a operar no mesmo setor. Quando isto acontece, a análise é mais fiável. Ajuda-nos a escolher, de entre os vários ativos, ou se quisermos, de entre as várias ações disponíveis, as melhores ações. As melhores empresas e nessa forma as melhores ações. Por exemplo, conseguimos também muitas vezes encontrar dentro daquilo que é a nossa estratégia específica de investimento, aquelas que mais se adequam. Muitas vezes há um momento do mercado em que estamos, por exemplo. Portanto, não só as melhores, mas consegue, no fundo, ajudar-nos a descobrir aquelas que melhor se enquadram para o nosso portfólio, tendo em consideração o nosso horizonte temporal, o nosso perfil de risco, etc. Muitas vezes diz-se que o objetivo da análise fundamental é justamente o stock picking, que é escolha das ações que mais são apropriadas ao nosso investimento.
Através dos resultados dos balanços das empresas é possível calcular uma série de índices e de múltiplos. Mas afinal, para que serve analisar os fundamentos? Os preços das ações nem sempre são os mais justos. Muitas vezes são negociados por valores muito diferentes dos fundamentos das empresas, podendo estar sobrevalorizados, ou seja, neste caso deve vender as ações, ou subvalorizado, e neste deve comprar as ações. Muito importante na análise fundamental é entender o que é o valor intrínseco, ou seja, o preço de mercado não reflete realmente o valor das ações. Até porque se um título estiver a cair 10% num determinado dia, isso não significa que a empresa perca todo esse valor. Pode ser apenas um ajuste de mercado. A análise fundamental defende que o valor intrínseco resolve este problema, acreditando que, no longo prazo, as ações seguirão em direção ao valor intrínseco da empresa, que pode demorar dias, meses ou mesmo anos. Eu diria que utilizar a análise fundamental dá ganhos, historicamente, mas acho que a análise fundamental é fundamental para nós criarmos um portfólio equilibrado e com isso conseguirmos obter ganhos. Portanto, acho que tanto a análise técnica como a análise fundamental são ambas duas abordagens que se acabam por ser indispensáveis se quisermos ganhar dinheiro no mercado. Uma das vantagens da análise fundamental é que esta pode indicar o valor intrínseco de um investimento e por isso conseguir dar dicas para investimentos a longo prazo. A grande desvantagem é que são demasiados índices para o investidor comum. Quais são as vantagens e desvantagens deste tipo de abordagem? Ao nível das vantagens, no fundo, é uma análise aprofundada e conseguimos retirar toda a informação relevante para o que pretendemos analisar. Em termos de desvantagem, no fundo, podemos dizer que muitas vezes estas análises são complexas, exigem conhecimentos mínimos de finanças e basicamente não são análises para toda a gente. O outro tipo de abordagem, também muito conhecida entre os analistas e as pessoas que andam nos mercados, é a análise de rácios. Todos nós já ouvimos falar no dividendo por ação, no lucro por ação, no rácio de solvabilidade, que depois vai comparar a dívida com os capitais próprios, o nível portanto, o rácio de vendas face ao ativo, o turnover, etc. E, portanto, este tipo de análise muito mais simplificada é muitas vezes muito mais utilizada pelo investidor normal. Porquê? Porque não exige, em termos de vantagens, não exige tanto conhecimento por parte das pessoas que estão a fazer a análise. Em termos de desvantagens, eu diria que, como é uma análise muito simplificada da realidade, acaba por se perder informação. Outra desvantagem, diria que nós muitas vezes estamos a utilizar o mesmo rácio para empresas diferentes e esses rácios podem não ser comparáveis. E, no fundo, nós estamos a querer fazer uma comparação entre empresas do mesmo setor, etc. E, no fundo, estamos a simplificar demais. Mas não há dúvida que, pela sua simplicidade, acaba por ser, para o investidor comum, a abordagem mais habitual.